passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Hoje a palavra do Senhor vem nos mostrar o valor e a importância de permanecermos firmes na nossa vida de oração, mas também nos nossos propósitos de Deus, de abraçarmos a igreja, de abraçarmos o seu ensinamento e estarmos e sermos igreja na nossa vida e na nossa caminhada. É interessante como desde lá da primeira leitura, a passagem que Moisés com os braços abertos rezava, e enquanto Moisés rezava, o povo vencia a guerra. Moisés começou a titubear, os braços começaram a pesar, foram lá colocar 2 pedras do lado do braço de Moisés, para que ele permanecesse sempre com os braços para cima e rezando. É lógico que algumas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, nós também titubeamos no nosso dia a dia. Também titubeamos no nosso agir, no nosso falar, no nosso viver. Quantas e quantas vezes também nos tornamos fracos diante da permanência, de permanecer firmes na fé, nos propósitos e nas coisas de Deus. Mas a palavra do Senhor vem mostrar para nós que feliz é aquele que não se afasta do ensinamento do Senhor. Feliz é aquele que não se afasta e não desiste de buscar a Deus. Feliz é aquele que não abandona o Senhor e não abandona o seu ensinamento. É feliz aquele que permanece firme, da mesma forma que a mulher no Evangelho permaneceu firme. Ela que ia lá toda vez diante do juízo, diz a história, Jesus contando, que era um juiz injusto, mas ela todo dia bater na porta do juiz pedindo, faze-me justiça, faze-me justiça, faze-me justiça, faze-me justiça. Até o juiz injusto teve uma hora que disse, nossa, eu já não aguento mais, né? Deixa eu fazer o que essa senhora me pede, porque assim eu vou ficar livre. E aí então diz a palavra, se aquele homem que era injusto fez o que era justo, imagina Deus quando nós pedimos, mas pedimos com fé, pedimos com confiança. Deus, que é muito mais justo, não nos abandonará, não deixará de nos atender. Por isso hoje a palavra vem justamente nos mostrar que é vitorioso aquele que persevera. É vitorioso aquele que permanece junto com o Senhor. Santa Teresa de Ávila foi uma carmelita, uma freira carmelita, mas de uma importância na vida da igreja e na vida também dos mosteiros, dos conventos, principalmente dos Carmelos. Porque Santa Teresa d'Ávila viveu num tempo de divisão da igreja. Santa Teresa d'Ávila viveu no tempo da reforma, de Lutero, que a igreja se dividiu, a igreja acabou justamente se dividindo, aí se nasce os protestantes. Foi um tempo dificílimo da vida da igreja. Santa Teresa, ela também poderia ter abandonado, vamos dizer assim, o barco, porque muitos se afastaram da igreja, porque achavam que a igreja estava errada, que a igreja não estava caminhando certo, que não estava fazendo o que era correto, justamente por causa dessas discórdias que existiam e existiram no tempo histórico em que nós vivemos. Mas é bonito que Santa Teresa d'Ávila, em vez de abandonar a igreja, ela preferiu permanecer na igreja, estar com a igreja e fazer todo tipo de reforma que foi necessário para que ela não ficasse longe e não houvesse a desunião dela com a igreja. Ela escolheu, permanecer com a igreja do que simplesmente dividir, ir para o outro lado e se afastar da nossa igreja. É bonito como a palavra de Deus vem mostrar hoje para nós que fiel é aquele que permanece também fiel. É vitorioso aquele que permanece às coisas de Deus. Porque eu vou dizer para vocês, existe tantas situações na nossa vida que nos divide, tantas situações na nossa vida que vem mesmo, e o inimigo ele é muito perspicaz. O inimigo, ele é muito esperto. Ele vem quantas e quantas vezes nos afastar, colocar na nossa cabeça desistir, desiste de rezar, desiste de ir na igreja, desiste de participar, desiste disso, desiste daquilo. E aí vem a preguiça, o comodismo desse tempo de pandemia e tudo mais. Quantas vezes nós também somos tomados pelo desânimo, pela descrença muitas vezes, pela falta de fé muitas vezes.
Mas hoje a palavra do Senhor vem justamente nos mostrar que tudo isso vai existir na nossa vida. Existiu também há tempos atrás e sempre existiu na vida da igreja, na vida dos cristãos. Mas é vitorioso e foi vitorioso aquele que permaneceu fiel. É vitorioso e foi vitorioso aquele que não virou as costas. É vitorioso aquele que busca justamente viver da palavra, do ensinamento da igreja e de estar com a igreja. Santa Teresa d'Ávila, não teria como hoje não dizer um pouquinho o que fosse a respeito dela. Pela importância dela na vida da igreja, por tudo aquilo que ela ajudou, por tudo aquilo que ela veio clarear num tempo de escuridão, num tempo de divisão, num tempo muito difícil que a nossa igreja passou. Mas ela foi, sem dúvida nenhuma, um anjo, foi, sem dúvida nenhuma, um ser de luz mesmo, um anjo de luz, que veio trazer para a nossa igreja e para tantas instituições religiosas o caminho, a unidade, a busca, a vivência, a perseverança, o estar com o Senhor e não deixar de rezar e, acima de tudo, de acreditar. A gente vive tempos difíceis, tempos complicados, tempos obscuros, e não digo nada se nós não vivemos o tempo igualzinho, quase parecido com o de Santa Teresa d'Ávila, de divisões, simplesmente divisões e de confusão. O mundo hoje está confuso, quer nos confundir, estamos à beira de uma guerra. Não digo nada se nós ainda não vivenciarmos uma guerra muito maior do que nós imaginamos. Eu acho que ela está muito mais próxima que tudo que nós imaginamos. Precisamos rezar demais da conta, porque ainda, olha, horrível dizer isso, Deus me livre e me guarde de poder dizer isso. Estamos breves a vivenciar uma terceira guerra, e agora é nuclear, por causa do desrespeito, por causa da falta de amor e dessas mimimi tudo que existe nesse mundo. Vamos rezar, meu povo, precisamos muito rezar. Por isso, vamos tratar de rezar, de participar da missa, porque se rezando, o mundo já está do jeito que está, imagina se nós não rezar, o que vai virar. E vamos rezar por aquilo que ainda há de vir. Nós achamos que a pandemia foi muito, nos preparemos para aquilo que ainda há de vir, porque o futuro parece que não é lá muito bom. Diocese em Evangelização.